Olá, seja muito bem-vindo. Nessa edição do Alesp Cidadania, apresentaremos a Reciclos, uma entidade gestora da logística reversa de lâmpadas com mercúrio no Brasil. As convidadas, Camila Horizonte, gerente de operações e marketing da ONG, e Natália Fock, gerente de sustentabilidade e logística, apontam como funciona a coleta segura, o transporte e a destinação adequada em parceria com recicladoras e transportadoras homologadas. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder contar um pouquinho sobre a Reciclos e sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no Brasil. Prazer é todo nosso, sejam muito bem-vindas. Vocês prepararam um vídeo para mostrar um pouquinho como funciona o dia a dia de vocês, é isso? Sim, a gente tem uma animação que mostra de uma forma resumida um pouquinho do nosso trabalho. Vamos assistir? Se você tem um estabelecimento comercial aberto ao público ou representa um ecoponto, saiba que a Reciclos realiza a logística reversa de lâmpadas a custo zero. Descartar lâmpadas no lixo comum pode colocar em risco mananciais, as matas, o solo, o ar e até mesmo a nossa saúde. A destinação final desses resíduos passou a ser responsabilidade de todos os envolvidos nos processos de fabricação, importação, distribuição e comercialização. Para viabilizar o descarte ambientalmente correto dessas lâmpadas, a Reciclos disponibiliza coletores para que as pessoas, sejam consumidoras ou não do estabelecimento, possam descartar suas lâmpadas residenciais. O programa é totalmente sem custo. Quando cheio, é só acessar o site da Reciclos para fazer a solicitação de retirada. Mas a gente só coleta se você pedir. E você pode pedir quantas vezes precisar. Combinado? Pronto! Uma transportadora especializada irá encaminhar tudo o que foi recolhido para uma recicladora. Lá é feita a separação e descontaminação. Mais de 90% dos componentes são reaproveitados na indústria em novos produtos. Com isso, evitamos a extração de recursos naturais e protegemos o nosso planeta. Ao se tornar um parceiro Reciclos, seu estabelecimento ganha mais relevância e passa a ser a melhor opção para o consumidor que quer comprar um novo produto e se preocupa com o meio ambiente. Seja parte dessa mudança. Seja Reciclos. É um belo trabalho que vocês realizam nessa reciclagem, né? Como é que começou esse trabalho de vocês? Bom, a gente teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e em 2014 foi instituída uma série de estudos para que se chegasse a um acordo setorial de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas que contêm mercúrio em sua composição. Então, traçando aqui um pouquinho da linha do tempo, a gente fala ali, né, 2010 a gente teve a Política Nacional, que foi um marco ali para a gente poder trabalhar os resíduos sólidos, instituir a Política Nacional e a responsabilidade compartilhada de todos os envolvidos no processo, né, e falando de vários resíduos que são perigosos, que não podem ser descartados no lixo comum. Em 2014, as associações brasileiras de importação e de comercialização de lâmpadas se uniram com a Confederação Nacional do Comércio e foi feito um estudo para verificar quais são os municípios onde a gente precisaria atuar, aonde a gente colocaria os coletores, qual seria a quantidade ideal. Então foram cruzadas informações como renda per capita, número de habitantes, até que se chegasse a um documento, né, que se chama Acordo Setorial e é um documento de natureza contratual. Então a gente tem que cumprir durante um período determinado, né, um trabalho que ali foi instituído, onde tem metas, existem toda uma diretriz que a gente precisa cumprir. E ali, em 2016, a gente teve a assinatura da resolução Conmetro, então, de 1 de 16, e essa resolução, ela fala o quê? Ela fala da disposição da anuência prévia da importação de lâmpadas. Então, o que acontece? Hoje, a gente não tem mais lâmpadas fabricadas no Brasil com mercúrio, a gente só tem importação. Para que essa lâmpada, ela entre no Brasil, eu preciso estar aderente a Reciclos, e cada lâmpada importada é pago um ecovalor. Esse ecovalor é o que vai subsidiar todo o nosso trabalho. Em 2016, então, voltando à linha do tempo, a gente teve esse marco também da resolução Conmetro, e aí em 2017, de fato, foi onde iniciamos a nossa operação.
Então, ali foi o marco zero, onde a Reciclos deveria cumprir esse acordo setorial e começar a trabalhar todas essas metas, né? Então, um trabalho de formiguinha, um trabalho ali de passo a passo, de conscientização, de educação ambiental, onde a gente deveria falar tanto com o comércio como a população também. Agora, um belo trabalho de conscientização também das pessoas que deve ser feito para que elas tenham, né, a destinação, porque elas mandem as lâmpadas para a destinação correta, né? Porque os pontos, eles não estão em todas as casas, eles estão em pontos estratégicos da cidade. Conscientizar essas pessoas para que elas levem até esse ponto é fundamental, né? Sim, hoje a educação ambiental, né, é um braço bem importante para nós na Reciclos. Temos bastante materiais que são disponibilizados também gratuitamente, então temos cartilha, tem aulas com influenciadores. Para a gente é muito importante que a população também saia de casa e leve até o ponto onde a gente tem implementado, em supermercado, em lojas de iluminação, enfim, né, todo onde tem as PEVs da Reciclos. Mas é bem importante mesmo contar também com a população e com o varejo, né, que abra esse espaço para a gente implementar o coletor também, que é 100% gratuito. Agora, essa conquista de não fabricar mais lâmpadas com mercúrio no Brasil foi fundamental, né, para mudar essa jogada, né? Com certeza. No passado não se falava muito sobre isso, mas resgatando um pouquinho da história, né, quando a gente fala de mercúrio, a gente na década de 50 teve o grande acidente de Minamata, que foi no Japão. Então, uma indústria química despejou uma série de resíduos durante anos, durante décadas naquela baía. E o rio foi contaminado, a vegetação, todo o ecossistema que estava ali, ele acabou se contaminando. Então, o que aconteceu com o tempo? Os animais começaram a apresentar uma série de problemas, os animais começavam a rodar, a convulsionar, ter alguns problemas, alguns vieram a óbito também, e mulheres que estavam grávidas começaram a ter bebês com deformidades, e pessoas também tiveram sérios problemas neurológicos, desde convulsões até comprometimento do QI, e estima-se que mais ou menos 2.000 pessoas vieram a óbito por conta desse acidente. Esse acidente chamou muito a atenção, e então em 2013 surgiu a Convenção de Minamata. A Convenção de Minamata, ela tem como objetivo principal reduzir, proteger a saúde humana, né, fazer uma redução desse mercúrio. Então, alguns produtos eles ficam reduzidos ali para fazer a comercialização, outros proibidos e outros eles iriam se extinguindo gradativamente. Né? No caso da lâmpada, a gente limitou um pouquinho ali, né, a quantidade de lâmpada, a quantidade de mercúrio, e a gente falava que em 2025 essa lâmpada ia parar de ser importada, agora está em 2027, mas é sim um fato. Alguns importadores já anunciaram, inclusive na imprensa, que não vão mais trabalhar com lâmpadas de mercúrio, e é uma vitória com certeza. Né? É uma vitória quando a gente fala aí que isso vai acabar, a gente fica muito feliz e a gente quer dar continuidade ao nosso trabalho, então ainda tem muita lâmpada fluorescente para recolher. Então, por mais que elas estejam acabando, o trabalho ainda é longo. Mas é interessante ver que assim, você consegue substituir essas lâmpadas por lâmpadas de LED, lâmpadas mais eficientes, menos problemáticas para as pessoas e para o meio ambiente, já tem uma solução, né? Então, de repente, dá para até adiantar esse prazo, parar de importar lâmpadas e utilizar as lâmpadas de LED, não só no comércio, como também nas casas. Hoje a lâmpada LED não tem o mercúrio, né, como a fluorescente. Até só complementando um pouquinho o que a Camila citou, nós tivemos aqui no Brasil recentemente um exemplo bem aí que todo mundo ficou sabendo sobre o problema que o mercúrio pode trazer para a população, que às vezes depende ali, né, de um rio para sobrevivência, alimentação. Então é bastante importante mesmo, além da eficiência energética que a lâmpada LED já traz. Né? Então hoje a vida útil é maior numa lâmpada LED, o custo é reduzido, né? Tanto para uma operação como da Reciclos, como para a própria população que compra, que consome a lâmpada. Agora, esse processo de reciclagem é um processo bem complexo, né? Porque é um produto muito, muito contaminante, digamos assim. Como é que funciona esse processo? Hoje a Reciclos trabalha com 17 parceiros homologados, auditados anualmente. Então tem todo um licenciamento ambiental para realizar o transporte e o armazenamento temporário. Então quando alguém solicita a coleta, a transportadora faz a coleta e armazena no local, devidamente com chão impermeabilizado, né? Tudo que a legislação ambiental solicita, e depois a gente destina na recicladora.
Então, cada recicladora tem o seu processo particular, mas todas trabalham com filtro manga, que é algo super importante para que não deixe nada escapar no ar, né? Enfim, que não haja uma contaminação. E no final, a Reciclos só trabalha com esses parceiros, por quê? Porque tem alguns outros processos que às vezes só trituram a lâmpada, né? E todos esses parceiros da Reciclos faz a descontaminação. Então, lá no final sai o vidro, sai o metal, o pó fosfórico e o mercúrio. Não tem essa contaminação em geral, depois dos resíduos. Então, a gente consegue voltar tudo isso para uma reciclagem. É tudo devidamente separado e organizado. Sim. Quais são as consequências do mercúrio para a saúde das pessoas? Bom, se eu descarto uma lâmpada no lixo comum, né, ela pode ir para um aterro, que não seja o aterro, né, de resíduo perigoso, que deveria estar teoricamente, né, que não teria tanto problema, então pode estar em um aterro indevido. Ou também ela pode realmente parar em um lixão. E aí no lixão a gente tem uma série de causas ali que podem fazer com que essa lâmpada ela se rompa. Então desde um animal que pode pousar ali em cima de uma lâmpada e quebrar com o bico, né, tentar manusear, até mesmo o peso do próprio lixo pode também quebrar essa lâmpada. E aí esse mercúrio ele vai volatilizar no ar. Então as pessoas que estão ali de repente no lixão, elas já têm um contato na pele ou até por inalação com esse mercúrio. Se esse mercúrio ele vai para o solo, ele também pode atingir os lençóis freáticos e aí acontecem dois processos quando eu tenho a contaminação dos rios. Então eu tenho um processo de biomagnificação. Então, falando de uma forma bem simples, é como se fosse a cadeia alimentar, onde todos aqueles que fazem parte ali vão consumir, um animal vai consumir o outro, e quando a gente vai subindo ali na cadeia, ele vai ficando com mais mercúrio. Então, eu tenho uma alga contaminada, o gafanhoto come a alga, ele vai estar mais contaminado. Um pássaro pequeno come um gafanhoto, vai estar mais contaminado. Com isso, eu tenho vários animais contaminados com mercúrio. Alguns animais, inclusive, podem ser consumidos. Porém, a gente tem um problema, muitas pessoas hoje vivem em comunidades ribeirinhas, vivem de alimentação predominantemente de peixes, crustáceos, frutos do mar, pessoas que vivem no litoral. Então, se essas pessoas têm esse hábito de consumir os peixes em locais que estão contaminados, esse efeito é bioacumulativo. Então, aí eu tenho outro efeito de bioacumulação. Quanto mais tempo o peixe está naquele rio, ele vai ficar com mais mercúrio. E aí, se eu vou consumir aquele peixe, eu tenho um efeito, né, eu acho que com certeza todos acompanharam nas mídias desde o ano passado os efeitos que podem causar, né, neurológicos e devastadores nas pessoas em relação ao mercúrio. Então, o mercúrio ele entra no organismo, mas ele não sai. Ele realmente é um processo cumulativo que pode trazer muitos danos. Como identificar se um produto, se um animal, se um peixe, por exemplo, tem mercúrio? Existe algum exame? Existe como ver se ele está contaminado com mercúrio? Existem exames que podem ser feitos em animais também, mas tem também o exame, até mesmo algumas pessoas que trabalham com mineração, existem exames específicos para detectar o mercúrio, mas qualquer pessoa que solicitar, que trabalhe com isso, que tenha algum contato, pode fazer a solicitação médica para um exame comum, hoje um exame de mercúrio, para você detectar se o nível que você tem, ele está ali dentro da normalidade. Se estiver acima, o que a pessoa deve fazer? Se estiver acima, essa é uma realmente boa tem que pergunta, tomar se tiver medidas. São medicamentos que diminuem, porque você falou que o mercúrio não sai do corpo. Você tem um processo, tem um tratamento para diminuir essa quantidade de mercúrio no corpo? Depende da consequência neurológica, né? Então, se eu estiver com uma quantidade acima, mas eu ainda estiver ali sem sintomas, então realmente é fazer uma mudança drástica na alimentação, é fazer um monitoramento por meio de exames. Então, a pessoa precisa ali ter todo um acompanhamento médico. Mas a gente sabe que a realidade não é assim, né? A gente vive, às vezes, a gente pensa na nossa bolha, então a gente sabe que pessoas não têm acesso nem à saúde, nem a saneamento. Então, é um problema bem complexo no Brasil, bem complicado, e acredito que em outros lugares também, porque eu não tenho ninguém para monitorar aquelas pessoas. Só se realmente acontece, às vezes eu preciso de uma emergência em relação a isso, para que deem atenção de fato às pessoas que precisam desse monitoramento. Você citou a população ribeirinha, né, que vive nas encostas dos rios pequenos ou grandes. Existe a questão do garimpo, que ainda utiliza o garimpo ilegal, que ainda utiliza o mercúrio para separar o ouro ali. Como combater essas práticas legais em espaços tão isolados, com difícil acesso?
Eu acho que não tem outro meio a não ser a fiscalização, né, ambiental mesmo. Nós temos uma legislação brasileira bem ampla quanto, né, leis ambientais, mas talvez uma fiscalização que consiga. A gente sabe que o Brasil é enorme, né, às vezes aqui um estado é do tamanho de um país, mas a fiscalização eu acredito que seja aí a melhor saída nesse primeiro momento para conseguir combater. Agora, no caso de vocês aqui no estado de São Paulo, vocês atuam, já é um trabalho difícil, porque é um estado grande, com muitos bairros muito populosos e a quantidade de lixo é enorme, né? Como driblar esse desafio diário de vocês? Na verdade, a gente trabalha com todos os estados. Então, nós temos praticamente 4.000 pontos, ali, mais de 3.800. Estamos em todos os estados, mais Distrito Federal. Então, por conta do número de transportadoras e recicladoras que a gente tem, é bem difícil. Temos diversidade cultural, temos malha rodoviária que não está presente em todos os locais, então o acesso não é fácil. Alguns locais não têm rodovias, então eu tenho rios, eu tenho ali uma dificuldade bem grande para conseguir chegar ali. E por ser um resíduo perigoso, não é todo mundo que faz também. Então, quando a gente fala de um resíduo comum, né, as pessoas podem transitar, tem muito mais gente fazendo. Agora, no nosso caso, a área ambiental realmente precisa fazer um processo de homologação e poucos conseguem realmente trabalhar essa malha rodoviária. O que facilitaria o trabalho de vocês no dia a dia com relação às pessoas, né? As pessoas nas casas e também as empresas? O que seria mais fácil para facilitar esse processo de reciclagem, essa coleta desse material? O que as pessoas, separando o lixo adequadamente, colocando nos pontos de coleta, seria uma boa iniciativa? Eu acredito que sim, né? A população tem que ter em mente de que se essa lâmpada não for descartada corretamente, ela vai contaminar um solo, o ar, e isso pode chegar até você também, né? Na sua casa, pode chegar através da alimentação. Então, acho que essa é a primeira visão, assim, que a gente tem que ter. Às vezes, nossa, mas eu vou sair da minha casa para descartar uma lâmpada, né? Mas normalmente tem também outras entidades gestoras que fazem também ótimos trabalhos. Então, tem locais que tem várias PEVs. Então, eu já levo uma lâmpada, eu já levo o outro resíduo, já vou fazendo como se fosse um catadão na minha casa e encho o carro de resíduo e faço esse descarte. Então, acho que esse é o ponto inicial que pode facilitar bastante. Acho que fala-se cada vez mais, né, de reciclagem, de cuidado com o meio ambiente. Sim. As pessoas estão até bem conscientes disso. Acho que falta a iniciativa das pessoas de levar até lá, de participar desse processo todo. Sem a população, a Reciclos não consegue coletar, né? Então, se eu não tiver a lâmpada chegando no coletor, não adianta eu ter uma coleta, não adianta eu ter uma destinação ambientalmente correta, se a lâmpada não estiver chegando até nós. A gente precisa ainda dessas lâmpadas com mercúrio? Ou o Brasil consegue já se virar sem elas? Precisa, na verdade, a gente coletar o que já veio para o mercado, né? Mas consegue-se trabalhar com LED tranquilamente e existem sim alguns aviões, alguns carros que utilizam ainda pequenas lâmpadas que contêm mercúrio, equipamentos oftalmológicos também, mas eu acredito que já com esse movimento de Minamata, né, isso acaba forçando as áreas de pesquisa e desenvolvimento, de design de grandes empresas para que eles criem novos tipos de lâmpadas e tecnologias para conseguir trabalhar. Agora, falando de residências, falando de grandes empresas, é muito tranquilo, né? Existem lâmpadas com um potencial de iluminação muito bom, né? E lâmpadas inteligentes também, que hoje é bem interessante para a casa das pessoas, né? Então, é algo bem atrativo, que dá outra cara na casa das pessoas também. É econômico e as empresas podem trabalhar. Acho que realmente agora só aqueles que usam ainda em equipamentos que podem trabalhar melhor e buscar outros substitutos. A questão do mercúrio também nos dentes, né, nas amálgamas antigas, também foi uma coisa muito discutida e que está cada vez menos sendo utilizada, mas ainda existem dentistas que utilizam amálgama com mercúrio, né? Alguns ainda têm e já aconteceu da gente receber, né, a gente tem um Fale Conosco de receber isso. O que eu faço? Eu ainda tenho mercúrio aqui, vocês querem receber?
mas é um perigo, não pode mais, né? Tanto o termômetro também, que todo mundo usava antigamente, não é mais permitido, assim como alguns equipamentos hospitalares. E quando se fala na odontologia, tem a manipulação do mercúrio, né? Então, aquele dentista, ele vai fazer aquele preparado para utilizar como restauração. E isso é bem perigoso por conta da inalação, do contato com a pele. E o ideal é que ele procure ali a Secretaria de Meio Ambiente ou algum lugar especializado, algum aterro, para que ele possa entregar esse mercúrio e não utilizar mais. Como conscientizar as pessoas lá no início, lá na escola, na infância, para que elas levem também essa informação para dentro de casa? Como levar essa informação para dentro das escolas, em todo o ambiente escolar? Hoje, a Reciclos começou trabalhando com campanhas digitais, basicamente, né? Então, campanhas de busca na internet, com mídia social, com vídeos. E depois a gente foi para o rádio, a gente foi para o carro de som, até mídia de saquinho de pão na padaria. Então, a gente tentou ali tentar entender a particularidade de cada município e trabalhar uma mídia que conseguisse atingir um número maior de pessoas. Porém, a gente percebeu depois de 2021 que a gente precisava chegar nas crianças, né? As crianças, os jovens, e é ali onde ele vai aprender, onde ele vai absorver aquilo e ele vai levar para a família dele, ele vai levar aquela informação para casa. Então hoje nós temos um programa chamado Reciclos Educa, que é um programa que ele tem professores especialistas, né, por trás de tudo isso, para a construção dos materiais. Então temos aulas de ensino fundamental, de ensino médio, temos um curso de capacitação de professores para falar de educação ambiental, e não só de lâmpadas, falamos de todos os resíduos, de tudo que pode ser feito naquela escola, alguns jogos, e também temos as cartilhas que a gente trabalha com a Política Nacional de Resíduos Sólidos para crianças. Então é um trabalho bem importante e que a gente tenta agregar em alguns municípios também envolvendo a comunidade, a prefeitura, muitas vezes uma organização sem fins lucrativos, todo esse sistema em conjunto. Trabalhando em municípios que são menores, a gente conseguiu ali atingir, vamos dizer assim, 100% de sucesso, porque todos os moradores foram impactados de alguma forma. Então, desde a escola até o site da prefeitura ali, todos se uniram e capacitaram multiplicadores para que aquela população conseguisse trabalhar a educação ambiental. E a gente acredita que isso é muito efetivo, de fato. Quando se fala de um tema tão importante lá na infância, eles levam para a vida, né? Fica mais fácil o dia a dia deles. Eles já estão acostumados com essa postura de reciclar, de separar, enfim, de reutilizar equipamentos e produtos, né? Eu acho que a gente tem dentro da Reciclos um pensamento de que hoje os pequenininhos ensinam os grandinhos, né? Então é muito importante eles aprenderem na escola. Então às vezes o pai está jogando um resíduo errado, né, no local errado, e fala, poxa pai, mas não é assim, né? E aí você fala, nossa, meu filho está me ensinando, então eu vou dar aquele bom exemplo e faz o descarte correto. Então é bem bacana mesmo ver que os pequenininhos, eles conseguem entender bem legal também sobre descarte de resíduos. É importante, é um tema que a gente hoje vê essas tragédias ambientais que a gente tem aqui dentro do Brasil, né, infelizmente, e que às vezes essa área de resíduo, ela pode também contribuir bastante para que isso não ocorra com tanta frequência. Até porque os mais velhos não tinham, né, essa consciência, não existia essa consciência, esse pensamento de reciclar, de reutilizar, de não poluir, né? É uma coisa que vem vindo ao longo dos anos e que tem ficado cada vez mais eficiente. Acho que hoje o maior problema das grandes cidades e também das pequenas é a quantidade de lixo, né? Lixo que não tem o descarte correto, não vá para o local correto, que não seja reciclado da maneira que deveria. O importante é pensar, não existe o jogar fora, né? Eu não tenho outro planeta para fazer esse descarte. Eu vou tirar daqui para jogar no próximo, né? Então esse fora é fora da minha residência, mas para onde que ele vai? O que eu posso fazer para minimizar isso? Então pensar muito também na compra que a gente faz é importante, né? Às vezes você recebe algo por um aplicativo, vem uma sacola com um papelão, com outra embalagem, com o garfo descartável. Então, tudo isso a gente tem também que repensar nessas compras, a gente chama de compra inteligente, né? Ambientalmente correta. O maior desafio na visão de vocês é conscientizar as pessoas? Eu acredito que antes de conscientizar, o maior desafio é a gente entender a diversidade que a gente tem no Brasil.
Então, se por um lado a gente tem cada vez mais pessoas conscientes, a gente tem muito mais pessoas, muito mais consumo. Eu tenho um mercado publicitário, inclusive, que trabalha muito a questão do consumismo, né? Então, eu acabo esbarrando no capitalismo, então as empresas querem vender mais, então mas elas precisam se preocupar com soluções, porém eu tenho lugares no Brasil onde a prioridade é outra, né? Então, não é a prioridade de tratar dos resíduos, a prioridade é buscar outras alternativas de iluminação, é ter um saneamento básico, é ter outros recursos que tem ali um outro tipo de agenda, né? Tem uma outra prioridade. Então, isso varia muito, a gente sente muito isso dependendo do estado. Então, o desafio é que a gente consiga chegar da mesma forma em todos os lugares, porque o efeito ele não é o mesmo. A prioridade ela não é a mesma. E existem lugares também muito isolados, né? São características muito diferentes, né, de um lugar para o outro. São muito diferentes. A gente tem municípios pequenos onde todos se unem e a gente consegue trabalhar. E existem outros que estão muito preocupados ali em ter um transporte público que consiga atender, onde eu procure, né, eu tenha outros recursos que consigam atender a população. Então, as prioridades, elas são muito importantes, porém, o meio ambiente ele é uma urgência, então ele precisa ser tratado com urgência em todos os estados, quando a gente fala. Tudo é urgente quando se fala em meio ambiente, né? Porque afeta a vida de todos nós, né? Você falou que todo esse material que é reciclado, ele é separado, né? O vidro, o metal, ele é todo reutilizado? O mercúrio não, é o único que hoje a gente não consegue, então ele vai para um aterro classe 1, onde ele é encapsulado, para que ele também não escape dali, né, cimentado, mas o restante a gente consegue. Então a gente vai ter o vidro, a gente tem o pó fosfórico, que a gente também consegue retornar para uma outra destinação ambientalmente correta, que chama-se coprocessamento. Ali tem em cimenteira, que eles trabalham muito também com isso. O vidro, a gente volta para reciclagem, então só o mercúrio que não, mas o restante podemos reutilizá-los. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp Cidadania volta em alguns minutos. Até já. Estamos de volta nesse segundo bloco com o Alesp Cidadania, falando sobre o trabalho realizado na Reciclos, uma entidade gestora da logística reversa de lâmpadas com mercúrio no Brasil. Como é que é o dia a dia de vocês? É difícil, né? Fazer toda essa gestão de tudo isso ao mesmo tempo na correria. É bem corrido, nós somos um time administrativo que fica sediado em São Paulo. Somos em 5 pessoas, com alguns apoios. Então, a gente enfrenta uma série de desafios no dia a dia, que vão desde a parte de logística, né? Então, parou um caminhão, não conseguiu estacionar, chegou lá, não tinha lâmpada no coletor, é um consumidor que entra em contato com a gente, que não encontrou esse coletor, o coletor sumiu, desafios de comunicação, desafios diversos, acho que a Natália também pode complementar bastante, então, todo tipo de situação acontece, né? Todos os dias ali, quando a gente fala de resíduos. A logística no nosso país já é, né, algo bem cheia de particularidades. Então, diariamente a gente recebe alguma coisa, como a Camila citou, às vezes é uma estrada que não tem como acessar mais aquele local e aí tem que voltar e verificar, né, como que vai fazer. Ou a loja que o coletor é muito importante que fique no local coberto, mas que esteja à mostra para a população. Então você tem que chegar e saber, né, no site da Reciclos, por exemplo, através do CEP, você digita, você encontra os pontos mais próximos para você realizar esse descarte. Então, quando a pessoa chega, ela tem que ver o coletor. São, acho que, mais esses empecilhos na operação. A gente vê muito esses pontos de coleta em lojas grandes, né? Material de construção, lojas que vendem esse tipo, inclusive lojas que vendem a lâmpada. Mas o desafio talvez seja em lugares mais afastados, norte, nordeste, municípios onde o acesso seja mais difícil. Como chegar até lá com eficiência? Na verdade, quando a gente fala, existem alguns desafios, né, diferentes. Então, quando a gente fala da população,
ali do varejo se engajar, a gente tem problema no grande, a gente tem problema no pequeno também. O grande, ele tem uma grande disputa de espaço ali publicitário, vamos dizer, então, para que ele tire aquela marca que está ali exposta para ceder o lugar para um coletor. Então, eu tenho uma grande rede, ele vai querer expor outras marcas e ele não vai querer dispor de um espaço ali para colocar uma série de coletores, porque não tem só Reciclos, né? Tem outras entidades gestoras também e muitos locais têm a obrigatoriedade de dar o destino de todos esses resíduos. Então, no grande, quando eu falo nisso, a disputa é o espaço, eu conseguir aquele espaço ali, por mais que o programa seja gratuito, é bem difícil ter esse engajamento. Existem grandes redes que têm muito engajamento e outras que às vezes o coletor está em um lugar, no outro dia a gente percebe que alguém empurrou um pouquinho mais para algum lugar mais escondido e a gente vai ligando, notifica e vai tentando solucionar da melhor forma. Agora a gente tem uma meta no acordo setorial também, que é uma meta de pontos que a gente precisa implementar e que ainda existem regiões onde não conseguimos chegar. Então, regiões Norte e Nordeste são regiões onde a gente precisa desse engajamento, né? Então, aí quando eu falo nessas regiões, às vezes eu tenho um município pequenininho que eu não tenho uma loja grande. E eu tenho uma lojinha de bairro pequena. Então, não vai caber o coletor também. São desafios que a gente enfrenta. Em Minas Gerais, tivemos uma deliberação recente, então vai ser uma região onde vamos atender todos os municípios. Paraná também temos um termo de compromisso que também vamos atender todos os municípios. E aí o desafio, né? Eu convencer, me apresentar, eu sou a Reciclos, fazer com que a pessoa tenha confiança no nosso trabalho. Como assim é de graça? Como assim vocês fazem todo esse trabalho e não cobram nada? A gente só pede que cuide do coletor. Coletar, a gente coleta quantas vezes for preciso. Mas mesmo assim, né, tem diversos entraves, tanto de espaço, até mesmo de contrato. Esse contrato é muito grande, é muito difícil, então são questões culturais, são questões, né, de perfil do local que a gente vai tentando trabalhar da melhor forma, tentando entender ali no dia a dia. Mas a questão de ir e voltar várias vezes também gera um custo, né? O ideal é que exista uma logística mais adequada, mais correta, para você ter um deslocamento mais barato e mais eficiente, né? O quanto da legislação aqui do trabalho do Legislativo Paulista pode ajudar o dia a dia de vocês, fixando regras, leis, enfim, medidas para que também os comerciantes se engajem, as pessoas físicas também, para que todo o sistema funcione? Hoje a gente tem algumas legislações que são estaduais, né? E inclusive em São Paulo recentemente saiu uma portaria que fala sobre os ecopontos, onde eu tenho ali a disposição sobre produtos de logística reversa. Então, a depender ali do estado, às vezes surge um termo de compromisso para que possa se fiscalizar o trabalho. Às vezes eu tenho um trabalho onde vai trabalhar mais os ecopontos, que é o caso aqui de São Paulo. Depende muito do local, né? Mas acho que a fiscalização ela é muito importante. Então, se eu tenho a obrigatoriedade de ter pontos e esse ponto ele está no varejo, seria muito importante ter essa fiscalização no varejo, ou atrelar essa fiscalização ao condicionante de alguma licença, né, alguma questão ambiental também. São todas medidas que fazem com que a gente consiga ali operar o nosso trabalho da melhor forma. Responsabilizar o importador ou o fabricante. Fabricante, vocês disseram que não tem mais aqui no Brasil, que essas lâmpadas são importadas. Responsabilizar esse importador não seria um caminho? O importador ele já cumpre a parte dele, né? Sendo aderente a Reciclos. E, inclusive, ele também tem toda a questão do ESG. Então, até em questões ambientais, acredito que a Natália possa complementar da melhor forma. Então, ali eles estão cumprindo, de fato, o que tem no acordo setorial e na resolução também, que dispõe sobre a anuência de importação de lâmpadas, né? Na verdade, o importador, a partir do momento que ele torna-se aderente a Reciclos, ele já está fazendo a logística reversa, né? Então, por isso que tem o ecovalor, que eles custeiam toda a operação. Então, acredito que essa parte deles já esteja aí... Já estão cumprindo com essa parte. Isso. Falta aí mais do varejo, né? Então... É bem simples, o nosso coletor hoje cabe em torno de 800 lâmpadas, então a gente pede para, exatamente pelo custo logístico, como você citou, de que quando tiver 80% faça o pedido de coleta, em 4 cliques dentro do nosso sistema, ele já consegue acionar o transportador responsável por aquela coleta, então tem aquele prazo interno que normalmente a gente pede, né?
como são parceiros homologados, não são frota própria da Reciclos, a gente tem esse tempinho só para fazer essa coleta, mas a gente precisa deles também. Então, primeiramente, que queira implementar, né, que disponibilize esse espaço para Reciclos, e depois que tenha essa obrigação, digamos assim, de fazer o pedido de coleta. É isso que a gente precisa do varejo. Aí vem a responsabilidade da população de fazer esse descarte, e a Reciclos a responsabilidade de fazer tudo isso andar de maneira correta, né? No caso das grandes lojas, né, dos grandes revendedores, eu acho que formar uma equipe, né, conscientizar os funcionários, também para preservação, como você falou, manter no mesmo lugar, preservar da maneira correta, não deixar quebrar ali, porque também vai ser enfim, vai poluir todo aquele ambiente, vai ser um problema sério, para descartar do jeito certo, né? Existe uma consciência dessas empresas com relação aos seus funcionários para que eles trabalhem bem? Hoje a gente tem uma rede grande que é super parceiro da Reciclos, que inclusive quando o funcionário é contratado, eles explicam o que é Reciclos, passam um vídeo no treinamento. A Reciclos também disponibiliza treinamento, então não tem aquilo de eu fiz uma vez para a sua rede, não vou fazer mais, se precisar 5, 10 vezes. A gente disponibiliza também alguém da Reciclos para explicar o que é, como que funciona, como fazer esse pedido de coleta, né? Então, precisa dessa parceria mesmo. O Brasil é um país que recicla bastante já ou não? Está muito aquém de outros países? Eu acho que depende muito do resíduo. Então, por exemplo, os resíduos que têm um valor comercial agregado, por conta de cooperativas que também hoje estão sendo bem notadas, né? Ainda bem, porque é um pessoal que também precisa de uma visibilidade bem grande, são catadores que fazem a segregação de material e nem sempre tiveram um valor agregado a essa operação, porque ele já tem a sua operação própria, né? Já chega na cooperativa o papelão separado, o plástico separado, então acredito que seja um pouco esse o caminho que deva-se seguir. Ainda acho que falta um pouquinho, né? Mas o caminho é longo, mas acredito que precisa iniciar. Então a gente não pode só pensar no que tem valor. Dizem que se recicla muito alumínio pela necessidade do catador ali, da pessoa que separa, né? É isso, o Brasil é um país que recicla muito alumínio, mas por conta da necessidade não só da conscientização das pessoas. É essa a realidade? Hoje existe uma agenda bem forte em relação aos catadores. Existem algumas consultas públicas sendo realizadas, né, junto ao Ministério do Meio Ambiente, onde a gente tem um comitê de entidades gestoras bem atuantes para que a gente possa trabalhar algumas questões, inclusive a dos catadores. E aí, dentre essas entidades gestoras, a gente tem a parte do alumínio, a parte das embalagens. As embalagens são algo bem importante. É algo que está na agenda, que tem um grande foco, do plástico também, e existem outras entidades gestoras ali, inclusive de medicamentos, que têm feito um trabalho bem forte, né, por questão dos blisters e do próprio medicamento, que também é um resíduo perigoso. Então, toda essa questão tem um olhar ali voltado para o catador quando a gente fala no resíduo que ele possa trabalhar, né? Então, não só do alumínio, mas também principalmente de embalagem e de vidro. Então, se discute muito no momento como fazer da melhor forma. E trazer condições para que esse catador tenha um pouco mais de segurança, né, nessa coleta do lixo, porque muitas vezes eles vão de qualquer jeito no meio da rua com uma carrocinha e vão catando de qualquer jeito. Às vezes tem uma lâmpada ali no meio, ele se corta, se contamina, sem ter toda essa proteção de luva, enfim. Como mudar essa realidade dos catadores no Brasil? Eles manuseiam um saco que você coloca ali na lixeira da sua residência, eles abrem sem saber o que vão encontrar, né? Então, eu acho que é um trabalho todo, não só com os catadores, mas também com a população. Então, tem um vidro quebrado, coloca dentro de uma caixinha de papelão, sinaliza que é um vidro quebrado, né? Os catadores também, importante, não sei, de alguma forma, oferecer cursos para eles na área de reciclagem, entender como que funciona, porque às vezes ali tem catadores que são catadores e tem os que estão catadores.
Então, tem muita gente que inicia por necessidade e aí não consegue ali saber muito sobre reciclagem. Então, também oferecer cursos para eles entenderem a importância que eles têm hoje nessa cadeia de reciclagem, que é bem grande, é muito assim, bonito o trabalho que eles fazem, e que esse resíduo normalmente só chega nas cooperativas porque eles fazem essas coletas em cada residência que a gente põe lá o resíduo para fora. Essas cooperativas estão sendo devidamente valorizadas do jeito que deveriam? Hoje a gente tem algumas diferenças. Então, quando a gente fala aqui de São Paulo, a gente tem grandes cooperativas que inclusive tem subsídios aos catadores, então ele fornece não só todo o preparo para que ele trabalhe, até mesmo o seu financeiro, como ele vai administrar a sua renda, busca patrocinadores e outras formas para que ele tenha estudo e para que ele se torne um agente ambiental e não só um catador que está ali porque precisa, né, do seu alimento, de prover a sua família, em si, aquele que se torne um agente ambiental e que faça aquilo da melhor forma, qualificado. Existem municípios que a gente já visitou, inclusive, que a cooperativa, na verdade, é protagonista daquele município. Então, ela tem ali o trabalho direto com a prefeitura, então ela atende a prefeitura, ela faz todo esse trabalho. Então, são realidades também muito diferentes quando a gente olha aí para vários estados do Brasil. Então, mas acredito que por ser uma agenda muito forte hoje, algumas coisas vão mudar gradativamente, claro, mas existe um olhar hoje muito mais forte para o catador também. Esse seria o caminho, de repente, fazer uma conexão entre as cooperativas, os catadores e as prefeituras, municípios? Existem alguns que já fazem, mas é um dos caminhos, né? Um dos caminhos, mas eles precisam se tornar agentes ambientais, eles precisam ter um suporte, né? Hoje tem muitos que estão sozinhos. Hoje em São Paulo a gente tem uma cooperativa muito grande que fornece estudo, que fornece todo um preparo para que eles trabalhem. Existe uma outra que está atrelada a um aplicativo onde a pessoa pode solicitar e ele vai até a residência da pessoa fazer a retirada. Então em São Paulo está muito bem estruturado para alguns, não todos, né? Para alguns. Então porque existem grandes cooperativas trabalhando nisso. Em outros lugares não tem apoio nenhum. Outros já eles estão junto com as prefeituras. É muito diverso, né? É muito diverso. Eu acho que tudo isso em conjunto, todas essas iniciativas, né, em conjunto, com certeza trariam um bom resultado, não alguma isolada ali. Eles precisam se tornar ali os agentes ambientais, eles são protagonistas quando se fala em embalagens, né, principalmente. Até porque a quantidade de lixo é muito grande, né? Não só as cooperativas dão conta, mas existem também aqueles caminhões de coleta seletiva que passam, às vezes, 1 ou 2 vezes por semana. Eles também não dão conta da quantidade de lixo, né? Porque no intervalo entre uma passada e outra, acumula-se uma quantidade muito grande de lixo. E não são todos os bairros que a gente tem a coleta seletiva, a de orgânico e a de reciclado. Então, às vezes passa num bairro, mas no outro não. No meu bairro, por exemplo, é uma vez por semana. Então, eu, engenheira ambiental, meu marido já sabe que se não separou, vai ter problema em casa, né? Então, mas a gente fica ali uma semana. Então, a gente sempre fala, lava o resíduo, porque às vezes você usa uma caixinha de leite, poxa, você usou no dia que o caminhão passou, mas você já descartou o seu lixo. Então, vai ficar uma semana lá aquele resíduo dentro da sua residência. Então, lava para também não ter problemas com bichos de vir ali, né? Então, se a gente fazer tudo certinho, acredito que com ajuda, lógico, né, sempre pedindo também dos órgãos públicos, de poder sempre estender essa coleta seletiva para todos os bairros, não só em São Paulo, mas a nível nacional. A gente sabe que é difícil, claro, né? Mas ir implementando cada vez mais, acho que seja uma boa solução também para os resíduos que a gente hoje em dia gera. Até porque, dependendo do produto que está naquela embalagem, se ela não lavar nesse prazo de uma semana, ela não vai poder mais ser utilizada, né? Ele vai ficar contaminado de um jeito que tem que ser descartado num lixão ou num aterro sanitário. Hoje, na cooperativa, como que funciona? É uma esteira, então chega todos os resíduos e ele é segregado ali. Então, o que às vezes está mais sujo, sem condições, vai para aterro. Então, também não adianta eu separar de uma maneira incorreta e no final ele vai para o aterro também. Aterro, hoje em dia, já estão lotados, né? Já estão com a vida útil aí cada vez menor. Quando não tiver mais aterro, a gente vai mandar para onde? Então, por isso que a gente já tem que dar um passinho para trás, repensar, limpar direitinho, né? Lógico, você não precisa passar esponjinha com detergente, mas uma água, tirar ali bem o resíduo,
já ajuda bastante. Qual que é a realidade de São Paulo hoje na quantidade de lixo e na quantidade de aterros? Tem aterros suficientes para atender a toda essa cidade? Existem regiões que não têm essa coleta adequada, que jogam no lixão, jogam de qualquer jeito? Qual é a realidade hoje de São Paulo? Porque tudo que acontece em São Paulo acaba virando referência para o resto do país pelo tamanho de São Paulo. Sim. Como é que está a cidade hoje, o estado? Hoje existem vários programas locais de comunidades, né, que trabalham. Tem os ecopontos também, que inclusive agora vão passar a receber outros tipos de resíduo. Então tem uma movimentação muito grande agora para ampliar essa questão da coleta, né? Tem vários ecopontos hoje em São Paulo, mas a comunicação ela ainda é essencial para que as pessoas se disponham a sair de casa e ir até o ecoponto. Então hoje tem ecoponto que recebe até gesso, né, por exemplo, então recebe diversos materiais. Então a comunicação acho que é a base de tudo, porque são muitas frentes, né, tanto coleta seletiva quanto, se eu falo em alguma comunidade, existe aquela comunidade que tem uma organização ali que vai trabalhar com resíduo. Se eu falo no ecoponto, eu tenho também a disponibilidade, eu tenho a coleta seletiva, então São Paulo tem muitas frentes. Tem as entidades gestoras, que também tem um número expressivo de coletores, então existe bastante informação, mas falta com certeza comunicação, isso para qualquer lugar. Hoje a gente vive com excesso de informação, na televisão, na internet, então a comunicação acredito que seja a base de tudo, porque várias opções existem, com certeza. A tecnologia está cada vez mais avançada e a comunicação, como você falou, também está em todos os lugares. Utilizar as pessoas influentes ou influencers, artistas, enfim, jogadores de futebol, usar essas pessoas mais famosas que têm influência em muitas pessoas facilitaria o trabalho de vocês? Esse engajamento das pessoas mais famosas facilitaria? A gente começou na Reciclos trabalhando com campanhas mais buscando aquele público, segmentando daqueles que tinham interesse com o tema de meio ambiente. Só que a gente percebeu que essas pessoas já sabem muitas vezes o que fazer. Elas já estão vendo isso, elas já pesquisam, elas buscam páginas, notícias. Então a gente começou a trabalhar outras frentes dentro da Reciclos. Então quando eu às vezes vou em alguma cidade que eu acabei de inaugurar um ponto, eu vejo ali pela internet, eu consigo filtrar e vejo quantas pessoas estão na internet ali. E eu vejo que não está nem metade daquela cidade. Então como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com carro de som. Eu vou trabalhar com rádio. Às vezes uma cidade de interior só usa o rádio como principal meio de comunicação. Quando eu falo em São Paulo, se eu tenho um influenciador, com certeza, influenciadores de diversos segmentos podem ter um impacto muito grande. E não precisa ser um influenciador que tenha milhares e milhares de seguidores, mas aquele que de fato vai prender a atenção das pessoas. A Reciclos tem buscado diversificar bastante a sua comunicação. Então hoje a gente tem um tom mais bem-humorado para lidar com as situações, para comunicar sobre a gente, porque é um assunto, para quem não conhece, pode ser um assunto chato, pode ser um assunto difícil, então como que eu vou atrair essas pessoas? Então é essencial que a gente converse ali, a gente teve já pessoas que falam de horóscopo, pessoas que fazem brincadeiras com arquitetura, pessoas que são de maternidade, que falam com família, com crianças, a gente diversifica bastante o conteúdo para chegar em pessoas que talvez a gente não chegaria da forma tradicional. Né? Isso é essencial e também a busca pela parceria com institutos de meio ambiente, prefeituras, para a gente capacitar professores e também chegar por meio da educação ambiental. Mas hoje, se todo mundo seguir a página da Reciclos, com certeza vai ver lá uma série de informações, dicas de filmes relacionados a meio ambiente, algumas notícias, como trabalhar o meio ambiente com crianças, né? Algumas histórias de forma ali mais engraçadas, para que as pessoas sintam aquele conteúdo leve. Não seja uma imposição, você tem que fazer isso. Eu acho que essa obrigação, ali no meio que a gente está com tanta informação, tem tanta página no Instagram, no Facebook, que a gente acaba passando batido, né? Acaba não se fixando em nada, né? Se eu tenho uma página que fala todo dia, joga este lixo ali, e aí eu só faço isso. E todo dia eu falo a mesma coisa, uma hora ninguém vai olhar mais. Então a gente tenta de todas as formas chamar a atenção das pessoas para que mais e mais pessoas descubram a Reciclos. O resultado não é imediato, a gente fala. A pessoa vai ver aquilo, às vezes a lâmpada dela vai queimar daqui 2 anos, mas ela já viu, ela decorou aquela informação, porque ela deu risada, porque ela achou engraçado. Então aquilo ficou na cabeça dela. Você citou as obras e até os pontos que reciclam gesso, né, pedaços de gesso. Uma obra, muitas vezes, gera uma quantidade de resíduos muito grande, né? As obras de hoje em dia estão gerando menos resíduos ou ainda precisa mudar muito esse segmento? Tanto obras, acho que quanto indústrias, né? Geram muito ainda.
A obra, o problema é que é um resíduo que voltamos no do valor comercial. Então, um gesso, por exemplo, não tem um valor agregado, como um resíduo pós-indústria, que aí é aquele plástico melhor, então já tem aquele valor que eu consigo comercializar e voltar para essa cadeia de reciclagem, né? Então, a gente tem que trazer o financeiro também, é importante estar nessa cadeia da sustentabilidade, né? O financeiro, o social, todo mundo junto com o ambiental, tendo esse equilíbrio, é importante para todo mundo. Falando na política nacional, tanto as grandes empresas, grandes construtoras, órgãos públicos, todos os PJs, né, todos os grandes ali players que estão ali, todos eles ao adquirir um produto, falando na estrutura, né, na estrutura de um prédio, na estrutura de uma empresa, ao adquirirem um processo licitatório, algum resíduo, né, algum material que depois venha a se tornar um resíduo que tenha que ser descartado no local correto, deve-se colocar na licitação, é uma boa prática, já a destinação. Então, eu estou comprando lâmpadas, então eu devo incluir no valor já a destinação. Hoje existem várias empresas gerenciadoras de resíduos que fazem isso e que são contratadas até mesmo para condomínios. Então, às vezes tem um grande condomínio que precisa, então a empresa vai lá e faz o gerenciamento de todos os resíduos que aquele condomínio gera. Então, com as construtoras é a mesma coisa, mas vemos sim notícias de construtoras ali que conseguiram desviar algum resíduo, colocar em algum bueiro, fazer alguma coisa, essas dark kitchens que tem agora também despejando óleo, mas essas empresas precisam ter o seu próprio plano de gerenciamento, porque se elas forem fiscalizadas, certamente elas vão ser multadas também. Praticamente tudo hoje é reciclado ou reaproveitado. O que pode e o que não pode ser reciclado, que não tem jeito, que tem que ir para tem que ter uma outra destinação? Hoje, todos os resíduos a gente pode falar que tem uma destinação ambientalmente correta, mesmo que seja um aterro classe 1, como é o caso do mercúrio, né? Então a gente pega os recicláveis, volta para a cadeia aí da reciclagem. Então o papelão você consegue reaproveitar, o plástico, o vidro, o orgânico, a gente vê que tem muito aí a visibilidade da compostagem. Tem gente que já faz em casa, tem gente que consegue aí fazer numa indústria, né? Então, eu acho muito difícil hoje em dia não ter este resíduo em si não tem uma destinação ambientalmente correta. Lógico, se você pegar plástico, que a gente pensa que, nossa, o plástico, ele sempre vai ser reciclável. Não. Tomar muito cuidado quando vai fazer aquele material com plástico. Tem plástico que tem uma vida útil, então às vezes ele só pode ser reciclado 5 vezes, depois não tenho mais o que fazer, não consigo mais voltar ele para reciclagem. Tem plástico que tem uma vida útil maior. Então, sempre pensar nisso também quando for fazer o material. Às vezes é mais caro, né? Mas eu consigo agregar um valor ambiental, digamos assim. Mas em questão de destinação ambientalmente correta, praticamente todos os resíduos a gente consegue fazer uma destinação correta. Hoje a gente tem até de bituca de cigarro, também tem empresas que trabalham com bituca. Sério? E dentro de cooperativa a gente já viu uma situação que eles, né, trouxeram pra gente cápsula de café, né? Cápsula de café. Embalagem de amaciante, ela tem tanto aquele aroma impregnado dentro do seu plástico que muitas pessoas acabam não comprando depois desse plástico granulado. Então tem resíduos que são difíceis também, mas que mesmo assim é possível comprar e fazer um reaproveitamento. Mas aí tem diversas complexidades dentro disso. Que recado vocês gostariam de dar para quem nos assiste nesse momento no programa Alesp Cidadania, para que tenham uma consciência maior ambiental, para que tenham um comportamento mais adequado e estimulem as outras pessoas, os familiares e amigos, para que façam o mesmo? Acho que fazer parte da logística reversa. A logística reversa, a gestora não faz nenhum trabalho sozinha. Então, a gente precisa do importador, do varejo, da população, da gestora, dos parceiros homologados que a gente tem hoje na Reciclos. Então, e pensar que não existe o fora. Eu posso tirar da minha casa, mas o resíduo ele vai continuar ali. Então, consciência ambiental mesmo. Acho que é importante, é essencial buscar informação. Então, não sei onde descarta um determinado resíduo, todo mundo está na internet, né? Vendo bichinho, vendo piada, mas não pode parar 5 minutinhos para pesquisar
poxa, eu tenho um resíduo aqui, o que eu faço? Será que é possível fazer alguma coisa? Será que tem algum material que me explique? A gente sabe que tem muitos sites, mas busque informação, encontrou o ponto, chegou no local, não achou o ponto, pergunta para um colaborador. Às vezes alguém liga para a gente, não encontrei o coletor. Você perguntou onde estava? Não, eu fui embora para casa. Perguntem, isso é muito importante. Então, sem informação e sem pesquisa também, eu acredito que seja bem difícil para que as pessoas ali não saibam o que fazer. Então, busquem informação, se engajem e comunidades, escolas, busquem a Reciclos. Então, se alguém tiver interesse no trabalho da Reciclos, quiser saber aonde buscar os pontos, é www.reciclos.org.br, vai clicar em onde descartar, clicar no CEP e aí vão aparecer todos os pontos. E também tem o programa de educação ambiental, que é o Reciclos Educa, que também clicando tem um formulário onde a pessoa pode receber os materiais. Muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Foi um prazer falar desse assunto tão importante para todos nós. Obrigada. O prazer é nosso. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.